Olá pessoal, sou Gesle Alves, sacerdote, mestre de Umbanda e Quimbanda, aqui no Espírito Santo, sou dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro e vamos para um react. Eu prometi e cumpri naquele videozinho sobre os haitianos, sobre o voodoo haitiano nos Estados Unidos, no Brooklyn. Falei que a gente ia fazer um especial e sobre a Revolução Haitiana e o impacto no Brasil, lá do História Pública, com o professor Ian Neves. Gente, é um vídeo de 1h20. Eu vou fazer ele acelerado. Eu coloquei aqui para acelerar em 1.5, então vai ser um pouquinho menos tempo. Se você acha que ficou muito acelerado e você não está entendendo nada, porque eu praticamente assisto em 2.0. Mas se você não está entendendo, olha aqui na descrição, tem um linkzinho para o vídeo original lá no canal História Pública do Ian. Assiste o original no seu tempo, porque é um vídeo muito importante para nós, tá bom? Eu não tô trazendo esse vídeo à toa. Para nós brasileiros e para nós macumbeiros, para nós pessoas pretas, é muito importante esse vídeo, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar porque é muita coisa para assistir. Vamos lá, gente. Vocês estão a postos? Agora é hora de começar a prestar atenção, viu? Que a gente vai pra Revolução Haitiana. Como sempre, lembrando que os roteiros aqui são feitos por mim e pela Suede Carvalho, militante da Unidade Popular. Todos os roteiros têm a contribuição mais do que necessária dela. Só queria fazer um adendo também. Esse é o vídeo da temporalidade mais recuada que eu já fiz. A gente vai falar do século XVIII aqui. Então, obviamente, as imagens não vão ser tão abundantes. E a tratativa com as imagens é bem diferente também. Esse alerta que eu queria dar. Historiadores têm que tomar muito cuidado quando eles tratam de imagens, principalmente com temporalidades recuadas. Então, não enxerguem as imagens como ilustrações objetivas das coisas que eu estou falando, tá? É que eu não tive tempo de fazer uma interpretação aprofundada de cada imagem. Eu tô usando mais pra que vocês não percam o foco no tema. Mas não tomem as imagens por valor de face. Eu vou até analisar algumas, mas não todas, tá? São imagens que são pinturas e gravuras, desenhos, ilustrações. Na maior parte das vezes, óbvio que não vai ter vídeo, né? Tomem esse cuidado, é um alerta que eu faço sendo historiador pra vocês. Então vamos lá, por que eu tô falando do Haiti? Isso aqui é um canal de história marxista-leninista. Por que eu decidi falar do Haiti? Teve um dia que eu tava conversando com o chat e me perguntaram assim: Ian, qual que é a revolução que você acha mais extraordinária da história? E acho que por eu ser marxista-leninista, a galera achou que eu ia falar russa, cubana, chinesa e tal. E eu falei haitiana, revolução haitiana. E isso pegou muita gente desprevenido. Porque, primeiro, tinha gente que nem sabia que tinha uma revolução haitiana. E segundo, não é uma revolução socialista. Eu não tô falando de uma revolução que instaurou a ditadura do proletariado. É uma revolução que aconteceu há mais de 200 anos atrás. E por que eu acho ela tão extraordinária? Porque ela é a primeira e a única revolução feita por escravizados, que foi bem sucedida. E foi muito bem sucedida. Então é uma história que precisa ser contada. Vocês precisam conhecer essa história. E vocês vão ver que vocês não conhecerem essa história é um projeto. É proposital. Então hoje a gente vai ver um pouco da história do Haiti. Obviamente, não toda a história do Haiti, mas a história pelo menos da Revolução Haitiana. E vocês vão ver que a história do Haiti tem muito a ver com a história do Brasil. E que você não saber sobre a história do Haiti também tem a ver com a história do Brasil. E aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês, gente. Vocês tinham a impressão de que os escravizados não faziam revoltas? Ou se faziam, que as revoltas nunca davam certo? Vocês tinham essa impressão quando vocês estavam na escola, ou até recentemente mesmo? Vocês já ouviram a tese de que escravizados estavam acostumados com a situação deles e por isso que eles eram escravizados? Se escravizava africanos, porque o africano já estava acostumado a ser escravo. Não dava pra escravizar indígena porque o indígena não estava acostumado. Então, o Haiti vai acabar com tudo isso, tá? O Haiti vai solapar qualquer ideia que qualquer pessoa tenha a respeito de não haver revoltas de escravizados. E essas revoltas não serem bem-sucedidas. Essa revolução, ela não abalou só o Haiti, ela abalou 3 continentes, a Europa, a África e as Américas. Então, assim, a gente tem um impacto do Haiti no processo de independência do Brasil, pra vocês terem uma ideia. Ah, só um alerta. Eu não vou chegar no Haiti contemporâneo, tá? Tem um vídeo no canal de corte sobre o Haiti contemporâneo, que é um vídeo que eu falo sobre a MINUSTA. Inclusive eu falo sobre as violações de direitos humanos que o Brasil cometeu no Haiti. Eu falo um pouco sobre os golpes militares do Haiti também. Então já temos um vídeo sobre isso. Mas aqui não vamos chegar até o Haiti do século XXI, infelizmente. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as informações básicas do Haiti. Então nós temos aqui o Haiti, e o Haiti fica numa ilha. Então o Haiti não é uma ilha, o Haiti fica numa ilha. E ele fica numa porção de uma ilha chamada Hispaniola. Hispaniola, tá? Que é a segunda maior do Caribe, a maior ilha do Caribe é Cuba. A ilha de Hispaniola divide território com a República Dominicana. Tá vendo aqui a fronteira? Nós temos o Haiti, a sua capital Porto Príncipe, e aqui a República Dominicana com a sua capital Santo Domingo. E aqui nós temos um mapa do Haiti, aqui Porto Príncipe, certo? O Haiti é um país de 11 milhões e meio de habitantes, é um país populoso até, e as línguas oficiais do Haiti são o francês e o creole, o crioulo haitiano, que é uma língua que é a soma do francês com várias línguas de matriz africana, uma língua autóctone. O Haiti era habitado por um povo indígena antes, chamado taíno. Inclusive o nome Haiti, em taíno, significa terra de altas montanhas, porque o território do Haiti é um território bastante montanhoso. Então vamos lá, vamos falar da colonização do Haiti. Nós tínhamos os povos taíno aqui. Infelizmente temos poucos registros acerca dos taínos, só temos registros arqueológicos. E a ilha onde fica o Haiti foi uma das primeiras ilhas exploradas pelo Colombo. Quando o Colombo chega nas Américas em 1492, ele vai para a ilha de Hispaniola, que eles batizam de Hispaniola. E aí, para vocês terem uma ideia, gente, nós temos aqui uma imagem do Colombo, né? Junto com os nativos, os taínos. Nós temos aqui as caravelas com os nativos correndo. Os colonos, né, os espanhóis dando presentes pros taínos. E aqui eles erguendo uma cruz, lembrando que o Império Espanhol era um império católico. E aqui nós temos um mapa da Isola Espanhola Nova.
Nós não temos certeza de qual ilha que Colombo desembarcou primeiro, quando ele chegou nas Américas, mas nós temos certeza de que a Ilha de Hispaniola foi uma das ilhas que ele visitou. E para vocês terem uma ideia, já em fins do século XVI, a população nativa da Ilha de Hispaniola estava quase integralmente extinta, tanto por assassinato, tanto por doenças contagiosas. Então, a Ilha de Hispaniola foi, antes de tudo, uma colônia espanhola, como o nome sugere, né? Só que em meados do século XVII, a Espanha perde parte da ilha. A parte que seria o Haiti é perdida para a França. E a França estabelece uma colônia chamada Saint-Domingue. Então vamos lá. Nós temos aqui, essa porção aqui se torna a colônia francesa de Saint-Domingue. Tá escrito aqui em cima? St-Domingue. Por que é Saint-Domingue, então? Primeiro, né? Porque quando a Espanha coloniza a ilha, eles fundam Santo Domingo. E aí quando os franceses tomam a parte oeste da ilha, eles dão o nome de Santo Domingo em francês, Saint-Domingue. E aí, gente, quem expandiu a escravidão negra para a região do Haiti foram os franceses. Foram eles os responsáveis. Então, na época da colonização espanhola, quando ela acaba nessa porção da ilha, tinha mais ou menos uns 2.000 escravizados africanos, ou de origem africana. Quando a colonização francesa acaba na ilha, com a revolução que a gente vai falar hoje, são 500 mil de escravizados negros. 500 mil. Então, pensem nesse crescimento. Foi questão mais ou menos de um século. Em um século passou de 2.000 para 500 mil de escravizados. Depois, no século XIX, o Brasil ia solapar isso e ia ter o maior contingente de escravizados do planeta Terra. O Brasil, tá? Os franceses chamavam Saint-Domingue de Pérola das Antilhas. Por quê? Porque o Haiti, Saint-Domingue, na época, era a colônia mais rica da França. E era de longe. A cidade mais populosa e mais rica era essa cidade aqui, ó. É uma cidade que fica aqui. Deixa eu voltar pro mapa aqui de cima. Tá vendo? Essa cidade aqui, talvez seja difícil de ler. Tá escrito Cap-Haïtien. Vocês vão ver 100% do meu francês hoje. Cabo haitiano. Antes chamava Cabo Francês. Cap Francês. Ficava aqui. O Cabo Francês, era a cidade mais rica, era a cidade mais populosa, e era uma cidade toda planejada, digamos assim. Era uma cidade que foi construída para parecer uma cidade europeia. Então era uma cidade toda de pedra, a população se vestia aos modos de vida europeus, se vestia com moda europeia e tal, no calor do diabo das Antilhas, né? Mas a segunda maior cidade e a futura capital seria Porto Príncipe, que fica aqui, bem nessa curvinha aqui. Então, hoje na nossa história a gente vai ouvir falar muito dessas duas cidades. Cabo Francês, depois Cabo Haitiano e Porto Príncipe. Que Porto Príncipe é a capital até os dias de hoje, né? E claro, a Pérola das Antilhas era a colônia mais rica com a riqueza produzida pela mão de pessoas escravizadas. Produção de açúcar, produção de café, produção de algodão, produção de índigo, que era um negócio extremamente tóxico, diga-se de passagem. Gente, o Haiti produzia quase metade do açúcar e do café consumido no mundo inteiro nessa época. Esse pedaço de ilha aqui, com uma quantidade gigantesca de pessoas escravizadas. Uma coisa, era realmente um negócio de uma brutalidade imensa. E só um detalhe aqui, uma coisa que nós historiadores gostamos de salientar. Vocês não acham irônico que o que movimentou 500 mil de pessoas de forma forçada pra uma ilha, pra trabalharem todo o tempo que estivessem acordados, apanhando, em situações que nem a visão mais criativa do inferno consegue replicar? O que movimentou isso foram coisas que são absolutamente dispensáveis pra vida humana. Açúcar, café, tabaco, índigo, sabe? O que movimentou esse contingente gigantesco de seres humanos pro outro lado do mundo, pra serem açoitados, foi açúcar. É uma coisa assim, enfim, e aí é por isso que meus vídeos são desmonetizados, né? Porque a história é muito cruel. A história é muito cruel. Claro, até hoje isso acontece de outra maneira, mas enfim. Então vamos lá. Eu falei, no final da colonização francesa, 500 mil de pessoas escravizadas na ilha. No século XVIII, 1/3 de todos os escravizados das Américas estava no Haiti. 1/3. Lembrando que tinha escravidão desde os Estados Unidos até o Brasil. E 1/3 estava nessa ilha. Aqui nós temos uma imagem, que é literalmente uma imagem de uma planta, digamos assim, uma planta baixa, não sei se fala isso com navios, né? De como se dispunha escravizados dentro do navio. Isso aqui não é uma crítica, tá, gente? Ó os escravizados aqui. Entrepont. Isso aqui não é uma crítica tipo, nossa, olha como essas pessoas ficavam numa situação degradante. Não, eles estão demonstrando quanto cabe, tá? É pra isso que serve esse diagrama aqui. É literalmente pra falar, ó, é assim que põe, tá? É bom lembrar que, frequentemente, o que justificava a escravidão era, e é claro que isso é só uma justificativa retórica, era a retirada dos africanos do barbarismo, os levando para a civilização. Essas pessoas eram trazidas em porões, acorrentados, pelados, malnutridos, doentes, uma mortalidade altíssima. 1/3 deles morria antes do primeiro ano, chegando na colônia. A expectativa média era 7 anos depois de chegar na colônia. Essas pessoas eram convertidas por catolicismo à força na ilha, perdiam seus nomes, eram batizados com nomes franceses, trabalhavam todo o tempo que estavam acordados, não era só porque de madrugada eles trabalhavam também, tá? Principalmente processando a cana, processando o açúcar. As pessoas eram mutiladas, chicoteadas, queimadas, marcadas com ferro. E aí eu pergunto pra vocês, quem que é bárbaro nessa história? De onde que tá vindo a barbárie? Os europeus diziam que estavam retirando os africanos da barbárie. Quem era bárbaro? Quem? E isso, gente, sem mencionar a situação das mulheres, tá? Porque, obviamente, que o que acometia os homens, acometia as mulheres 2 vezes mais. E não vão pensando que quem trabalhava nas lavouras eram só homens, tá? Eram mulheres também. Pra vocês terem uma ideia, a maior parte das mulheres chegava estéril. E é claro que em situações de doença, de falta de nutrição, de açoite constante, as mulheres ficavam estéreis. Só que tem um problema. Os escravistas queriam muito repor os seus escravos. Então as mulheres, obviamente, eram engravidadas à força e quem era pego abortando sofria muita punição. Isso quem conseguia, né? E é aqui que a gente começa a desenhar os prelúdios da Revolução. Porque vocês estão entendendo tudo isso que eu tô falando? Tô falando da punição física, da tortura, do contingente gigantesco de pessoas que eram levadas à força. E aí aqui a gente começa a desenhar um cenário, tá? Um cenário. Todo o sistema escravista era estruturado em cima de um elemento comum, de norte a sul da América. E esse elemento comum era uma coisa chamada medo. Medo. Quando um escravista olhava para um escravizado, ele sabia que dentro daquela pessoa tinha um sentimento de muito ódio. Mas muito ódio. E que essa pessoa que nutria um profundo ódio era parte da maioria dessas ilhas. Da maioria. Então vocês imaginam, o tempo todo que aquelas pessoas estavam no porão de um navio, elas estavam contidas de maneira a diminuir o medo dos seus escravistas. Essas pessoas eram submetidas a um terror constante que era para controlá-los através da punição exemplar.
Pra vocês terem uma ideia, nesses navios, as pessoas eram acorrentadas com as mãos nos tornozelos. Justamente porque se estourasse uma revolta dentro de um navio desses, o navio era tomado. Então a condição era degradante, assim, o mais degradante possível. Não era só por sadismo, não era só sadismo, mas também era medo. Era pra ser tão exemplar e tão brutal e tão violento que desestimulasse as pessoas de se revoltarem. E a gente vai ver que não funcionou. E a gente vai ver também que esse medo era muito que justificado. Era um terror, uma brutalidade calculada. Não era só sadismo. E falando sobre medo, vamos falar um pouco desse documento aqui que é importantíssimo. Nós temos aqui o Code Noir, Código Negro. Tá escrito aqui: Compêndio de declarações, edições e julgamentos sobre escravos. Isso aqui é um código do Luís XIV, de 1685. Esse código essencialmente visava regulamentar a escravidão, mas muito em vias de diminuir as chances de revolta. Então o código previa aumento da alimentação, aumento do cuidado com os corpos das pessoas, diminuindo as punições físicas. Só que quem disse que esse código era respeitado? Quem fiscalizava isso? Você acha que os franceses iam o tempo todo pro outro lado do mundo ficar fiscalizando o Código Noir? Qualquer infração era punida com chibatada, qualquer mínima coisa. Porque, novamente, era um regime de terror calculado. E, gente, parênteses aqui. Reparem no nome. Código Negro. Código Negro é o nome. E aí é compêndio de declarações, de edições e julgamentos sobre os escravos. Por que não é código escravo? Por que é código negro? Vamos tirar um mito já, que pode pintar por causa desse vídeo, que é o mito de se fazer a mesma coisa na África que os europeus fizeram nas Américas, que é a escravidão. Existe um elemento que os europeus trouxeram pra escravidão que não existia antes, que é o elemento racial. Se associou de maneira direta a cor da pele com a situação de escravidão. Tanto que nós temos aqui o Código Negro, que disserta sobre os escravos. Então não vão achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Os europeus trazem esse elemento racial e esse elemento racial fica indistinguível. E o elemento racial é a causa de muitas consequências que nós sentimos até hoje nas Américas. Então só pra tirar esse mito aí, né? Mas, obviamente, o código tratava os negros com inferioridade. Isso é óbvio. Mas também tratava com medo. Esse código demonstra um imenso medo dessas pessoas. E a gente tinha revolta pra justificar esse medo? Sim! Primeiro, a revolta mais comum, isso a gente vê no Brasil pra caramba, e é uma das mais extremas. Suicídio. Suicídio. O suicídio é uma forma de revolta extrema. Eu me recuso a viver sendo seu escravo. Eu quero morrer. Isso acontecia. Sim. Mas, em Sandomang, a gente tem um registro bastante constante de uma coisa que ainda tem muito debate na historiografia, que é envenenamento. A gente tem muito registro de escravizado sendo acusado de envenenar alguém, principalmente senhores ou outros escravizados ou capatazes, etc. A gente não sabe exatamente se era envenenamento. A gente não sabe se eram doenças que eram, tipo, doenças contagiosas, que se colocava culpa nos escravizados, ou qualquer outra coisa. A gente não tem muita certeza. Mas essa questão do envenenamento era muito usada pra justificar a punição em cima de escravizados. E isso era uma alegação de que eles eram pessoas perigosas e que precisavam ficar sendo vigiados o tempo todo. Tem muita divergência, tem gente que tem certeza que os escravizados vinham com muita técnica fitoterápica, entendiam das plantas e tal e conseguiam envenenar. Tem outros que era, quando um senhor queria punir um escravo e dar uma justificativa pra isso, ele falava que era envenenamento que ninguém questionava. Então, tem esse debate aí, né? A gente não sabe muito bem. Só que aí tem outra coisa. Esse sentimento de medo de rebelião é um pouco ambíguo, porque às vezes em alguns documentos a gente vê os colonos e os escravistas falando a alegação de que os escravizados não tinham capacidade intelectual de se revoltar e de se organizar a esse nível. E a gente vai ver que subestimar os escravizados foi o maior erro dos colonos, tá? E aí, pra gente entender um pouco do começo da revolta que a gente vai falar hoje, a gente tem que entender um pouco da sociedade haitiana, que ainda nessa época chamava Sandomang, né? Então, às vezes, se tem a ilusão anacrônica de que existia uma solidariedade entre pessoas negras. Gente, isso não é verdade, tá? Uma união, digamos, pan-africana ou pan-americana, algo desse gênero, do tipo, todos somos negros escravizados, então todos estamos unidos, isso não existia. Como que a gente tinha a divisão da sociedade colonial de Sandomang, né? Então, primeiro, nós tínhamos pessoas escravizadas, que eram a esmagadora maioria da sociedade. Só que nós temos uma divisão. Nós temos africanos e nós temos o que chama na América toda de crioulo. E crioulo era um escravizado nascido na colônia. Podia ser mestiço, podia não ser. Crioulo vem de criar mesmo. Da pessoa criada na colônia. Sim. Então muitas vezes vocês vão ver a palavra crioulo sendo usada com muitos sentidos. Muitos sentidos. Tanto que aqui no Brasil, crioulo ficou sendo uma palavra que é sinônimo de pessoa negra. Mas nas Américas, crioulo significa várias outras coisas. A maior parte dessas pessoas trabalhava em plantações ou de café ou de cana. Mas alguns eram colocados em função de capataz. Eram alguns escravizados que eram um pouco mais destacados. A maior parte dos capatazes, que eram escravizados ainda, não se esqueçam disso, eram crioulos. Porque os colonos consideravam que os crioulos eram um pouco mais confiáveis, principalmente porque eles falavam francês, muitas vezes. Ou falavam creole, né, que é a língua deles. Muitos dos africanos não falavam nenhuma língua inteligível para as pessoas. Só que nós tínhamos outros tipos de escravizados. Outros tipos. Então, recapitulando, nós temos os africanos e os crioulos. Aí nós temos os da plantação e os capatazes ou cargos mais de confiança. Beleza? É isso. Próxima divisão. Nós tínhamos também escravizados domésticos, que é uma coisa que vocês que são brasileiros conhecem muito bem. Aqui tinha a mesma coisa, né? Nós temos uma escravizada doméstica aqui com uma criança branca. Esses escravizados domésticos eram escravizados ainda, mas eram pessoas de altíssima confiança. E muitas vezes eles próprios nutriam imenso desprezo pelos escravizados do campo, pelos escravizados da lavoura. Então existia uma coisa aí de falta de solidariedade mesmo. Por isso que eu tô falando que essa coisa de nós todos somos escravizados, nós todos somos negros, nós todos somos de matriz africana não existia. E a pintura com a criança homúnculo de criança de 50 anos de idade, né, clássica dessa época. Beleza? A gente vai voltar a falar dessas pessoas também, dos que eram domésticos. E nós tínhamos um contingente minúsculo de engagés. Então nós temos aqui alguns escravizados brincando com gravetos, né? Eles estão brincando tipo de espada, de esgrima. E nós temos um cara branco aqui, tá vendo? Esse cara é um escravo. Esse branco foi escravizado. Só que o engagé é um tipo de escravizado que tinha prazo. O engagé era um escravizado branco, só que a escravidão dele ia acabar com um prazo. A escravidão dos negros era vitalícia. Eu só tô mencionando, era muito minoria. Mas eu tô mencionando porque isso existia, inclusive aparece aqui na pintura, né? Aí, entre as pessoas brancas da ilha, nós tínhamos primeiro os Gamblin, os grandes brancos. Nós temos aqui um casal Gamblin, são esses dois aqui, e eles estão visitando um mercado crioulo. Isso aqui é um mercado dos crioulos. Lembra que os crioulos eram tratados com mais confiança. Aí, além dos Gamblin, nós temos os Petit Blanc. Aqui, Petit Blanc que geme. O Petit Blanc que geme. O Petit Blanc que eu amo. Nós temos aqui um Petit Blanc, pequeno branco, pequeno proprietário, com uma negra, uma escravizada. E eles estão num love aqui. Eles estão num flerte.
Eles estão aqui numa saliência. E aí, gente, uma coisa particular do Haiti. O casamento entre negros e brancos não era ilegal no Haiti, diferente dos Estados Unidos, que era. Então, o filho de pessoas brancas com pessoas escravizadas, né, pessoas livres com pessoas escravizadas, podia ser liberto ao nascer desde o Código Noir, do Código Negro. E isso fez com que o Haiti tivesse a maior população de negros livres de todas as Américas. E isso também porque o Haiti era uma das ilhas que mais tinha pessoas negras das Américas. Tinha muita gente negra porque era um lugar que teve muito tráfico. Então nós tínhamos uma categoria também, que é muito importante pra gente entender a Revolução, que são os affranchis. Affranchis. São os libertos. Libertos. Muitas vezes os libertos eram crioulos, muitas vezes eles eram mestiços, mas alguns eram africanos. Alguns poucos, né? A forma mais comum era liberdade ao nascer com filhos mestiços. Então nós temos aqui 2 mestiças livres. Nós temos aqui uma affranchie livre com a sua escrava. Isso aqui é uma mulher negra que tem uma escravizada, que também não era uma coisa muito incomum. Claro que existia uma diferença muito grande. Alguns affranchis se tornavam proprietários de terra, mas sempre muito pequenos. Muito raro ter um que era grande proprietário. Os mega, ultra, uber latifundiários eram brancos. E franceses, a maior parte era francês. Só que tem uma coisa, esses affranchis, apesar de serem livres, apesar de terem escravizados, apesar de terem terras, eles eram desprezados pelos brancos. Desprezados. Eles não eram tratados da mesma forma. O Código Noir tenta dar uma homogeneizada na legislação entre pessoas negras livres e brancos livres. Só que, a partir de 1760, a França começa a entrar numa crise material muito intensa. E aí, o que eles fazem? Eles começam a dificultar a alforria, começam a proibir negro de ocupar certas profissões, mesmo sendo livre, começam a banir pessoas negras de usarem certas joias e certas roupas. E começam a impedir as pessoas libertas de usarem o sobrenome do lado branco da família. Além de terem sido banidos de todos os cargos públicos e de todas as unidades militares. Por que eles estavam fazendo isso? Porque quando a França começou a entrar em crise, ela começou a superexplorar a colônia. Realmente a explorar muito, muito, muito a colônia. O medo deles era que os negros libertos e os brancos se unissem e declarassem a independência de Saint-Domingue. Então eles começam a fomentar a briga entre negros libertos e brancos livres para impedir que eles se unam e declarem uma independência. E deu muito certo. Deu muito, muito, muito certo. Tá dando certo até hoje no Brasil? Porque boa parte da briga pela ilha de Saint-Domingue era entre negros libertos e brancos livres, né? É dividir pra conquistar. Então, as joias, né? E a roupa era uma marca dos affranchis. Então, a ideia era fazer com que eles se tornassem cidadãos de segunda classe mesmo. Pra dividir pra conquistar. Só que eles não imaginariam, né? Que no futuro, os negros libertos iam se unir com outra população. Uma população que eles não estavam prestando muita atenção. Acho que vocês já estão imaginando qual população era, né? Com qual população eles decidiram se unir. Não, foi com os brancos. Pra encerrar as divisões, então nós falamos de africanos, crioulos, mestiços, escravizados domésticos, escravizados capatazes, escravizados de lavoura, affranchis, grand blanc, petit blanc, a gente falou de tudo isso. Nós temos uma última categoria, tá? E essa aqui é interessantíssima, marronagem. A marronagem é muito interessante, principalmente pra nós que somos brasileiros, porque marronagem primeiro vem da palavra marrom mesmo. Marrom. Pra facilitar o entendimento pra gente, era uma espécie de fenômeno análogo ao quilombo brasileiro. Claro que o quilombo brasileiro é específico, e o marronagem também, mas pra gente entender mais ou menos onde eu quero chegar aqui, né? Eram comunidades de escravizados fugidos. Eles iam pras montanhas, lembra que o Haiti é uma ilha muito montanhosa, e eles eram chamados de marrom pelos franceses. Marrom era um escravizado fugido, e tinha uma conotação perigosa. O marrom era um cara perigoso. E esses caras, eles não só construíam comunidades paralelas, tal qual os quilombos, né? Esses caras voltavam fazendo incursões dentro das fazendas pra matar os donos dos escravizados e libertar mais gente. Então, eles desciam das montanhas pra botar fogo na plantação, libertar todo mundo e voltar pra montanha. E o mais famoso de todos é esse cara aqui, ó. François Macandal. O Macandal tá, inclusive, na moeda haitiana. Aqui, ó, o Macandal. República da Haiti. O Macandal era um cara que era muito, muito temido. Muito mesmo. É claro que a origem dele é incerta, né? Porque os escravizados perdiam seus nomes. Óbvio que o nome original dele não era François, né? Mas ele era um africano. Ele não era um crioulo, ele não era um mestiço. E ele foge em 1751. Ele foge. E aí, quando ele vai pras montanhas, ele se torna um líder militar. Porque muitas das pessoas escravizadas da África tinham passado militar, tinham prática com organização militar. E aí, por 7 anos, ele toca o terror nas fazendas. Eles fazem várias incursões. Ele se tornou uma lenda viva. Porque lembra da coisa que eu falei pra vocês do envenenamento? A lenda era de que o Macandal dominava tão bem as plantas que ele conseguia envenenar qualquer pessoa sem a pessoa reparar. Até hoje a gente não sabe se isso é verdade. Mas essa era a lenda que a gente vê nos documentos, de que o Macandal era muito perigoso porque ele dominava muito bem veneno. Aqui no Brasil isso aconteceu também. E as cozinheiras eram muito bem selecionadas justamente para não envenenar os seus senhores. Esse cara realmente assustou muito os caras, os franceses, né? E aí ele é capturado, sob a alegação de que ele estava elaborando um plano para envenenar todos os donos de escravizados, e ele é queimado vivo na frente das pessoas, como exemplo. Então pra vocês verem como o cara tinha que ser feito de exemplo. E aí, pra vocês verem, né, ele tá na moeda porque ele é uma figura ainda muito reconhecida como um dos grandes líderes do que viria a ser a Revolução Haitiana. Ele não era o único líder marrom, mas ele era o mais famoso com certeza. Ah, e o nome da moeda haitiana é Gourde, só pra vocês saberem. Tudo bem até aqui? Praticamente o zumbi. É reconhecido como o zumbi deles, né? Gangazumba deles, exatamente. Eles reverenciam muito o Macandal ainda. Certo, gente? Tá compreensível? Vamos lá, agora a gente vai mudar ligeiramente de tema. Porque a gente vai para as vésperas da Revolução e um pouco as bases ideológicas da Revolução. Então vamos lá, né? Vamos voltar um pouco para a França. Agora, lembrando, o Haiti, Saint-Domingue, era uma colônia francesa. O que estava acontecendo na França nas vésperas da Revolução? Durante o século XVIII, estava se desenvolvendo uma corrente política ideológica chamada de iluminismo, uma corrente filosófica. E alguns liberais do iluminismo já estavam questionando a escravidão nessa época. Um exemplo é o Diderot, que tá aí na esquerda, o enciclopedista Diderot. Mas a crítica deles à escravidão não era uma crítica muito de isso é errado porque é antiético.
A crítica era que a escravidão era atrelada ao feudalismo, aos privilégios de nascimento, e que a metrópole tinha o monopólio da exploração. A crítica deles era essa. Lembrando que o liberalismo, gente, é uma forma de pensamento burguesa. Eles pensavam a respeito disso. Eles queriam superar a escravidão para expandir o poder econômico da burguesia. Poder econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, baseada na circulação da mercadoria, baseada no mercado consumidor. E mesmo esses franceses defendiam o fim da escravidão de maneira muito lenta. E abrindo aos pouquinhos e reformulando a economia e não abolir a escravidão por decreto. O medo deles era, abolindo a escravidão por decreto, isso ia levar à independência da colônia. Então eles tinham que planejar isso. Isso os abolicionistas, tá? Mas também havia uma elite burguesa ligada à exploração da colônia que lucrava muito com esse sistema escravista. Então existia também iluministas, existia também pessoas da elite francesa dessa época que eram contra a escravidão. Um dos caras iluministas que era famoso por defender a escravidão é Montesquieu. Nós lemos um texto do Montesquieu aqui em live e o Montesquieu literalmente diz que se a escravidão acabar, o açúcar vai ficar muito caro na França. Esse é o argumento do Montesquieu. Então eu quis botar dois exemplos aqui. O Diderot, que era contra a escravidão, e o Montesquieu, que era a favor da escravidão. Inclusive o Diderot coloca na enciclopédia um verbete contra a escravidão, na própria enciclopédia, né? E aí acontece um evento que todo mundo estudou na escola, né? Que é a Revolução Francesa, né? Acontece a Revolução Francesa. E aí, em 1789, quando a Revolução acontece, a nobreza sai de cena por um tempo. E a burguesia se torna a classe dominante nesse período. Qual que foi o resultado da Revolução Francesa para Saint-Domingue? Saint-Domingue ganhou 6 deputados no parlamento. Todos brancos, todos latifundiários. Então eles ficaram, assim, decepcionados. Porque a Revolução Francesa poderia apontar para uma direção da emancipação de Saint-Domingue, né? E não foi o que aconteceu. Aí a gente tá começando a ver a sementinha da revolta de Saint-Domingue aqui. E aí eu falei pra vocês, desde antes da Revolução Francesa, Saint-Domingue já vinha sendo administrada com mão de ferro. Lembra que eu falei de todas as leis segregando os negros dos brancos? Isso tinha a ver com a exploração da colônia. A crise material que culminou na queda da Bastilha, que culminou na Revolução Francesa, a crise material, dá pra ser associada com a crise material que ia culminar na Revolução Haitiana. As duas coisas estão interligadas. E aí o que causou tanto mal-estar, né? Isso aqui causou muito mal-estar nas elites de Saint-Domingue, nas elites que estavam na colônia. No mesmo ano da Revolução Francesa, eles promulgam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Obviamente, essa declaração deixa de fora negros, escravizados e mulheres. Não fica muito claro se essas pessoas são consideradas cidadãos. Não eram consideradas, tá? Os negros livres, principalmente os que eram mais endinheirados, começaram a achar muito estranho que o direito dos cidadãos não contemplava eles. E eles começam a reivindicar esses direitos, porque eles queriam ter uma gestão maior do território que eles possuíam. E aí, gente, nesse período pós-Revolução Francesa, o primeiro levante armado, primeiríssimo levante armado, que é planejado, é de um negro dono de terras, que é desse cara aqui chamado Vincent Auger. Era um dos caras mais ricos da época entre os negros libertos. Talvez seja o negro liberto mais rico da época. Só que o Vincent Auger, ele não advogava pelo fim da escravidão, ele tinha escravos. Ele advogava pelo fim da hierarquia social baseada na raça. Isso era o que ele advogava. E aí, só por isso, antes do levante armado, ele é capturado e morto junto com outras 20 pessoas. Parecido com a Inconfidência Mineira, um pouco assim o que aconteceu com ele. E aí, sob imensa pressão dos negros libertos, que se revoltavam inclusive ameaçando com a levante armado, 3 anos depois, né, da Revolução Francesa, a Assembleia Francesa aprova uma lei que permitia alguns negros livres, alguns, gozarem de cidadania francesa. Alguns, não eram todos, tá? Gente, imediatamente, com essa lei mequetrefe, com alguns negros libertos podendo possivelmente serem cidadãos, tem uma revolta dos brancos na ilha. Porque os brancos falavam, ah é? Agora negro pode ser cidadão? Qual que é o próximo passo? Legalizar a alforria? Acabar com a escravidão? Ah, pronto! Então, a política de décadas de dividir pra conquistar funcionou e funcionou muito bem. E aí, quando eles chegam, olha que curioso o que aconteceu, gente. E aí, essa parte vocês vão gostar. Os caras franceses demoravam um mês pra chegar na ilha de Saint-Domingue, né? Eles aprovam a lei, falando assim, alguns negros podem ser cidadãos. Aí eles vão até a ilha, depois de um mês, e chegam assim, gente, alguns negros agora podem ser cidadãos. Aí os brancos falam assim, nem fudendo, volta lá e manda falar pros caras que a gente não vai aceitar. Volta lá agora e fala que a gente não engole. Aí os caras, tá bom. Aí eles voltam pra lá. Chegam na Assembleia Francesa e falam, a galera branca da ilha não aceitou. Eles falam, tá bom, então revoga a lei. Revoga a lei porque a gente tá na iminência de uma independência, tá perigoso isso aí, revoga a lei, não vamos deixar quem é rico bravo. Eles revogam a lei e voltam de novo pra ilha. Aí já deu 3 meses, né? Enquanto eles estão no mar, voltando com a revogação falando, brancos, a gente revogou, os negros não são mais cidadãos. Dia 22 de agosto de 1791, acontece um dos eventos históricos mais extraordinários de toda a história da humanidade. Enquanto eles estavam no mar, voltando com uma lei, com esse debate idiota de quem é cidadão, quem não é cidadão, de madrugada, na calada da noite, milhares de escravizados se levantam e começam a botar fogo nas fazendas e matar os senhores. Esse era o primeiro dia da revolução mais extraordinária da história, na minha opinião. Revolução que alterou o destino de 3 continentes, que deu agência na mão dessas pessoas, que demonstrou que essas pessoas tinham agência, e que até hoje a gente não entende muito bem e não conhece muito bem, porque foi um projeto apagá-la da história, dado o perigo que ela apresentava. Agora vai começar a Revolução Haitiana. Gente, o Haiti era uma... Eu tô falando do Haiti, mas se chamava Saint-Domingue, né? E ainda é um perigo. É um perigo. O Haiti era uma colônia interessante. Por quê? Porque parecia que o tempo no Haiti estava sempre nublado. A gente via alguns trovões, via alguns raios, via marronagem, via as revoltas armadas. Só que nunca se sabia quando que ia chegar uma imensa tempestade. E a tempestade chegou. E chegou muito forte. Vocês vão ver o nível da questão agora. Agora a gente vai embarcar nessa história muito louca do que aconteceu nessa ilha. Mostrou que a Revolução Haitiana deu certo, o país mais pobre de toda a América. Eu quero que você me explique o que você quis dizer com essa colocação. Porque lendo o seu comentário, eu fico imaginando que a sua linha de raciocínio é: poxa, a Revolução Haitiana não deveria ter acontecido. Nós deveríamos ter continuado com um sistema colonial que torturava, assassinava e açoitava pessoas negras, porque assim a ilha de Saint-Domingue ia ser muito próspera. E começou com o Bade Sulista, a gente já sabe muito bem quem é, né? Então eu quero que você me explique o que você quis dizer. E eu quero que você consiga me explicar se essa revolução não deveria ter acontecido. E se o que seria mais próspero para Haiti seria ter mantido o modo de produção escravista. E eu tô falando isso aqui porque o tempo todo eu ouço gente falar isso. Nossa, você acha a Revolução do Haiti extraordinária? O Haiti tá muito bem hoje, né? KKK. Beleza. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que a Revolução do Haiti não deveria ter acontecido? Que ela foi um fracasso? Que essas pessoas deveriam ter se contentado com serem escravizadas? É isso que você quer dizer? Enfim, vamos falar aqui do que interessa, né?
Gente, lembra que eu falei que na calada da noite milhares e milhares e milhares de escravizados levantaram e botaram fogo nas fazendas e mataram seus senhores? Eu vou falar uma coisa direta e reta aqui. Como que isso aconteceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Por quê? Essas pessoas não sabiam ler e escrever, muitos nem falavam a mesma língua uns que os outros. Não deixaram registro. Todos os registros são de pessoas que odiavam esses escravizados. Todas as gravuras são pra botar medo nas pessoas, isso aqui eu vou abordar depois. E a gente não sabe como essas pessoas se organizaram. Eles não deixaram registro por escrito. Então, se eu dissesse pra vocês, eu sei como essas pessoas se organizaram, eu estaria mentindo. E, outra coisa, a gente sequer sabe, pra que eles se levantaram. A gente não tem certeza de por que eles fizeram esse levante. Porque eles não deixaram um programa de 10 pontos falando das demandas deles. Então, tudo daqui pra frente é a mais pura especulação, tá? Especulação. Primeiro, é possível que a propaganda abolicionista da França tenha chegado nos ouvidos desses escravizados? É provável até. Mas é possível que isso tenha influenciado eles a se levantarem? Na minha opinião, lendo a documentação, não. Por quê? Porque sempre a abolição, defendida pelos franceses, era lenta, gradual e segura. Eles não defendiam revolta armada. Então, eu acho difícil isso ter influenciado eles de maneira tão direta. Outra coisa, nós já tínhamos revoltas que buscavam a libertação, a gente já tinha isso. Então, não era a primeira vez que eles pensavam nisso. Ninguém precisava explicar para o escravizado que ele era uma pessoa que estava numa situação que não era natural. Ele sabia muito bem. É possível que rumores da Revolução Francesa tenham chegado, de liberdade, da humanidade e tal. Nos escravizados, sim, nos negros libertos, com certeza, porque a gente tem documentação. Mas isso pode ter influenciado? Também acho improvável. Deixa eu trazer os fatores que eu, pessoalmente, lendo os textos, acho que influenciaram mais. Então, primeiro, a França estava passando por uma crise material. E a França estava intensificando muito a exploração das colônias. A exploração de Saint-Domingue foi a mais intensificada porque era a colônia mais rica. O que eles fizeram? Nos últimos anos antes da Revolução Haitiana, eles dobraram, triplicaram, quintuplicaram a importação de escravizados. O Haiti tinha uma mortalidade muito alta. A maior parte dos escravizados eram da África e tinham chegado entre 1 e 7 anos na ilha. Eu tinha falado disso com vocês já. Qual que é o problema pros franceses? Eles capturavam muitos africanos em situações de guerra. E eu tô falando do africano porque era de muitos lugares diferentes. De muitos lugares diferentes, gente. A lista é muito grande mesmo. Eram mais de 25 regiões que eles capturavam, tá? Muitos desses escravizados que eles capturavam em experiência de guerra tinham experiência militar. Então vocês imaginam que eles estavam trazendo centenas de milhares de pessoas pra ilha que não falavam a língua da ilha e que sabiam fazer guerra. Impossível isso não ter ajudado. Impossível. Segundo, nas florestas, os escravizados já estavam acostumados a fazer reuniões clandestinas. Por quê? Porque eles praticavam as suas religiões de maneira clandestina. Eles já tinham muita experiência em como fugir dos olhares, principalmente de noite. Ok. No Brasil isso também ocorria muito. A religião dominante entre os escravizados é o que a gente chama de voodoo. O voodoo é uma mistura de várias religiões de matriz africana. Especula-se que essas reuniões para a prática do voodoo começaram a virar reuniões para um levante armado. Então, isso aqui é um outro fator que não dá pra deixar de levar em consideração. Terceiro, nós tínhamos escravizados que tinham cargo de liderança, lembra? Capatazes, que ficavam supervisionando as plantações. Essas pessoas eram mais confiáveis, digamos assim, nos olhos dos franceses. Os colonos confiavam muito mais nessas pessoas. E essas pessoas eram às vezes responsáveis por ir de uma fazenda pra outra levando recado, fazendo diálogo, estabelecendo laços. Esses escravizados, que eram desses cargos de confiança, começaram a se articular indo de uma fazenda pra outra. E os brancos não suspeitaram porque eles já faziam isso. Então eles começaram a fazer e começaram a se reunir e eles nem questionaram. Falaram, eles fazem isso há décadas, sabe? E a gente sabe que boa parte das lideranças militares, depois que se tornariam inclusive generais de exército, eram desses escravizados que tinham cargos de confiança. Então vamos lá. Na minha leitura, não foram tanto as bases ideológicas da Revolução Francesa que influenciaram os escravizados a se levantar. Foram as bases materiais que causaram a Revolução Francesa que geraram as mesmas contradições na ilha do Haiti. Essa é a minha leitura, tá? Novamente, se eu disser que eu tenho certeza do que aconteceu, eu estaria mentindo e todo mundo que disser também tá mentindo. Vamos lá, vamos a algumas coisas que a gente tem certeza. A gente sabe que dia 14 de agosto de 1791, vários escravizados que tinham esses cargos de confiança se encontraram no norte da ilha. O norte da ilha era a parte mais rica, que tinha mais latifúndio e que tinha maior população. A gente tem esse registro, tá? Alguns dias depois, alguns escravizados colocam fogo numa casa. E aí eles são presos. E um dos caras que é preso fala, isso tem registro, tá? Isso tem registro por escrito. Teve uma reunião de pessoas destacadas, eu acho que foram mais ou menos 12, que se encontraram numa fazenda lá no Cabo, e esse cara fala, existe um levante imenso sendo planejado pelos escravizados. Esse cara delata. Esse cara delata. Então, e nós temos esse texto. Só que o que acontece? As autoridades não levam a sério. Eles acham que o cara tá mentindo. Eles acham que o cara tá inventando. Porque não tinha acontecido até o momento, e eles não acreditavam que os negros e escravizados tinham a capacidade de articular isso. Então é louco, porque por causa do X9, a gente sabe que isso aconteceu. E a gente sabe quando. A gente não sabe como. Aí, outra coisa que a gente tem certeza que aconteceu. Isso aqui é um momento histórico pro Haiti. 21 de agosto de 1791, um dia antes do levante. Reunião mais famosa da história do Haiti. Boa Caimã. Cerimônia de Boa Caimã. Floresta dos Jacarés. Inclusive, ela é muito representada na arte haitiana. Isso aqui é uma pintura do André Normil, de 1990, falando da reunião de Boa Caimã. Ninguém sabe direito como é que foi. A gente sabe o que aconteceu. Mas a lenda reza que foi uma cerimônia de voodoo religiosa, com um líder chamado Boukman. Esse cara era muito importante na primeira Revolução Haitiana, no primeiro passo da Revolução Haitiana. E tem uma frase famosa atribuída a ele. O Boukman disse, abre aspas, escutem a liberdade que fala nos corações de todos nós. Qual que é a questão mais imediata aqui? É possível que a denúncia do X9 fez com que eles fossem forçados a se reunir mais rápido. Então, eles ficaram sabendo que o X9 delatou, e eles falaram, a gente tem que se organizar rápido antes que alguém acredite nesse cara. E aí eles se reúnem, fazem esse, possivelmente, cerimônia religiosa, e no dia seguinte acontece a Revolução Haitiana. Nós temos um registro em documento que é muito engraçado, que é assim, tava de madrugada, e o administrador de uma fazenda tava dormindo.
Ele fala que ele acordou no meio da noite, isso ele fala num documento depois que colheram o depoimento dele, né? Ele fala que ele ouve um barulho, ele acorda no meio da madrugada, e ele fala, quem que tá andando aí? E aí ele ouve do outro lado, é a morte. E aí ele pula pela janela e vê um monte de escravizado com um facão na mão. E aí ele é salvo pelo Bookman. Porque o objetivo deles não era matar ninguém que não fossem os senhores. Isso é o relato dele. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas é isso que ele falou. Ele falou que o cara falou, é a morte. Provavelmente ele falou em francês, né? C'est la mort. E aí ele foi salvo pelo Bookman. Muitas pessoas foram salvas pelo Bookman nesse dia. Mas muita gente morreu também porque, enfim, né? Um levante. Morreram muitos senhores de escravo nesse dia. Isso é verdade, né? O que eles faziam? Eles iam de fazenda em fazenda, botando fogo na fazenda, matando branco. Botando fogo, matando branco. Botando fogo, matando branco. Só que isso aconteceu só em uma região. Aconteceu só na planície do norte. E não pensa que não houve isso no Brasil, tá? Se você for ler o livro Contos de Resistência, do Ale Santos, você vai ver a história do Benedito Meia Légua, que beira um pouco isso aí. Mas ainda tem as revoltas dos malês, que também chega perto. O Brasil teve as suas tentativas de revolta, só que não é contado, não é divulgado, né? Deu muito certo isso aqui no Brasil. Que era a parte mais rica da colônia, a parte onde fica o cabo. Eu falei isso no começo, né? Então eles tomam a porção norte. Fica tomada a parte mais rica. E aí eles bloqueiam a região. E pra vocês terem uma ideia, as pessoas que são descendentes desses escravizados que tomaram o norte estão lá no Haiti até hoje, nessa região. Até hoje. Só que acontece outra coisa muito louca. 2 meses depois desse levante, acontece outro ataque coordenado, que toma a porção leste onde fica Porto Príncipe. Então foi muito louco, porque foram 2 revoluções. Só que esse levante agora ele foi coordenado pelos negros libertos, que eram donos de terra e tinham escravizados. Então eles tomam a parte leste e depois eles tomam até a República Dominicana, onde hoje é a República Dominicana, era Santo Domingo na época, né? Então vocês imaginam, gente, teve 2 levantes ao mesmo tempo, um na porção norte, feita por escravizados, que foi bem sucedido, e outro por negros libertos, na porção leste. E aí a França fica completamente desnorteada, porque eram 2 tipos de levantes diferentes, em momentos diferentes, que tomaram lugares diferentes, com demandas diferentes. E aí, gente, esse levante, ele era muito representado de uma maneira muito curiosa. Lembra que eu falei pra vocês não tomarem as ilustrações como valor de face? Quem que fazia essas ilustrações? Os franceses. E os franceses usavam muito essas ilustrações pra botar medo nas pessoas. Então, olha só o que tá escrito aqui. Revolta geral dos negros, massacre dos brancos. E aí era mostrando os negros fazendo atos de violência super bizarros e tal. E assim, primeiro, foi o hater, né? Desculpa. Isso aqui entrou pra história de um jeito bastante catártico. Mas na época era pra botar medo nos franceses. Pra quê? Pra justificar que essas pessoas não deveriam ter sido libertas. Essa era a justificativa. E olha só o argumento que eles usavam. Eles faziam essas gravuras pra falar assim, tá vendo vocês abolicionistas? Vocês que ficaram falando pros negros serem libertos, eles acreditaram e olha o que aconteceu. Vocês causaram essa revolta. Se vocês não ficassem enchendo o ouvido deles de minhoca, falando que eles podem ser livres, não ia ter acontecido isso, não ia ter acontecido esse massacre. Eles botavam a culpa no discurso abolicionista pela causa do levante. Faz o L agora. Faz o L. E aí essa demanda, esse levante que foi feito no leste, que chegou até Santo Domingo, era uma insurreição inspirada no Vissan Auger, aquele cara que foi morto, que fez um levante, que planejou um levante armado, que eu até comparei com a Inconfidência Mineira. A demanda deles era igualdade racial. Inclusive essa insurreição contou com escravizados armados. Só que esses escravizados armados ficaram impedidos de se juntarem ao norte. E aí esses caras conseguem tomar a sede do governo e forçar os brancos a assinarem uma lei reconhecendo a igualdade das raças. Então vocês vão entender que a Revolução do Haiti ela tem essas 2 frentes, anti-escravismo e eu não vou dizer antirracismo, mas igualdade jurídica perante as raças. Essas são as 2 coisas que moveram a Revolução do Haiti ao longo da sua completude, digamos assim. E aí essa revolta, nenhuma das 2 revoltas consegue ser contida pelo governo. Eles não conseguem conter. Só que aí o Bookman morre. Lembra aquele cara que era o líder da cerimônia lá de Boa Caimã? Ele morre, ele é capturado e morre. E aí começa a rolar alguns rachas, porque ele era uma figura muito centralizadora. E aí é nesse momento que surge uma figura que, se vocês já ouviram falar do Haiti, vocês conhecem o nome desse cara. Que é uma figura que se destacou muito e se tornou uma referência. Alguns poucos negros livres, mesmo menosprezando muito quem trabalhava nas fazendas, se juntaram ao Levante do Norte, ao Levante dos Escravizados. E entre esses caras, surge essa figura que é muito importante. Esse cara aqui, já ouviram falar dele? Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. É nesse momento que o Toussaint Louverture aparece. Esse nome é muito conhecido, muito mesmo. Vamos falar um pouco do Louverture, né? O nome dele era François Dominique Toussaint Louverture. Obviamente que não era o nome original dele, né? Porque as pessoas tinham seus nomes apagados. O Toussaint Louverture, ele nasceu na ilha, mas ele nasceu escravizado. Ele era um filho de um casal de africanos escravizados. Então, um elemento, o Toussaint Louverture não era um mestiço. Ele era um crioulo, mas não um mestiço. A questão é, o pai do Toussaint Louverture, também de uma maneira muito rara, era um capataz. Era muito raro africanos serem capatazes. Ou seja, ele era um escravizado que tinha uma posição um pouquinho acima dos outros. E a família do Toussaint Louverture era muito respeitada pelos escravistas. Eles eram os escravos favoritos, digamos assim. Então, toda a família dele, os irmãos dele, tinham trabalhos especiais. O que era considerado trabalho especial? Ser capataz e trabalhar com gado. Trabalhar com animal, com rebanho. Ou fazer serviço doméstico. A família Louverture, digamos assim, toda trabalhava nesses cargos mais privilegiados, digamos assim. Claro, privilégio dentro do que era escravismo, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? O Toussaint Louverture, ele começa a se esgueirar pelas margens que o sistema escravista permitia. E aí ele consegue, primeiro, aprender francês, que é uma coisa raríssima, raríssima. Depois ele aprende um pouco de latim até. O Toussaint Louverture era muito católico. E aí ele começa a se aperfeiçoar porque ele era um dos prediletos da fazenda de Breda, que era onde ele trabalhava. E aí, em 1776, ele é alforriado. E ninguém sabe o porquê. Ele nunca falou o porquê. Ele só disse que ele foi. E não tem registro da alforria do porquê. Então, ele é alforriado, de repente. Possivelmente porque ele era um dos favoritos, não sei. Talvez ele tenha comprado a alforria, não sei. Ninguém sabe. E aí ele chegou a ter um pouco de terra e chegou a ter escravizados, viu? O Toussaint Louverture chegou a ter escravos. Só que aí ele desiste disso, volta pra fazenda do antigo dono dele e vai trabalhar na fazenda. Se especula que é porque ele tinha esposa e filhos na fazenda que ainda eram escravizados. Essa é uma especulação, tá? E aí vamos diferenciar o Toussaint Louverture da maior parte dos negros livres, né? Primeiro, ele era filho de escravizados dos 2 lados. Ele era filho de escravizados de ambos os lados, pai e mãe. Muitos eram filhos de uma pessoa livre com uma pessoa escravizada. Muitas vezes uma pessoa branca com uma pessoa negra. Não era o caso dele. 2 africanos eram os pais dele. Segundo, no momento do levante, ele não tinha terras, nem escravos.
Ele não tinha posses. Então isso é o que diferenciava um pouco ele dos outros negros livres que não viam esse levante com tão bons olhos assim. Mas depois eles iam ver, a gente vai chegar lá, tá? E aí, gente, existe muita romantização acerca da figura do Toussaint Louverture, tá? A minha hipótese é que o Toussaint Louverture ficou tão famoso assim porque ele sabia escrever. E ele escreveu bastante. Ele sabia ler e escrever e ele deixou bastante registro acerca dele próprio. Então, talvez seja por essa razão que a figura dele é tão evocada. Mas existe muita romantização em cima dele. Muitas vezes o fato dele ter tido escravos é apagada da história. Não se esqueçam disso, tá? Ele é uma figura contraditória, cheia de idas e vindas. Vamos com calma aqui, tá? Vamos com calma aqui. Outra coisa, a gente não tem nenhum documento, nenhum registro dizendo que o Toussaint Louverture participou da organização do Levante. A gente não sabe disso. Alguns livros colocam ele como um dos articuladores, um dos líderes que ficou inspirado por conta de uns textos anti-escravistas, uns textos abolicionistas franceses. A gente não sabe, tá? Não sabe. Mas aí o que acontece? A revolta chega no impasse. Ela nem consegue avançar, nem consegue ser reprimida. Os franceses tentam fazer um acordo com os escravizados. E aí o Toussaint Louverture aparece. Como que a gente sabe que ele aparece? Porque aparece a assinatura dele. Tá assinado no documento Toussaint Breda. Pra vocês terem uma ideia. Ele assinava com o nome da fazenda que ele foi escravizado. Que é tipo, Toussaint, qual? Aquele lá da fazenda de Breda. Ele assina desse jeito. Aí a gente sabe que ele tava presente no debate. Ele tava presente na articulação com os franceses. E qual que é o acordo? E dá uma olhada nesse acordo, tá, gente? Os líderes do Levante seriam libertados da escravidão. E os escravizados poderiam voltar ao trabalho sem serem punidos. Bonito? Acharam legal esse acordo? Vocês que são líderes, estão livres. Vocês que são escravizados, vocês podem voltar pra lavoura e a gente não bate muito em vocês. Maravilha. E aí olha o que acontece. Olha o que acontece. Os brancos recusam isso. Os brancos. Os franceses propõem, os brancos da ilha recusam. Então nem deu pros escravizados recusarem. Agora esses escravizados tinham se auto-libertado, né? Os próprios brancos falaram nem fudendo que a gente vai fazer acordo. Por quê? Porque eles acreditavam que o exército francês ia reprimir cedo ou tarde. Falaram, o exército francês vai chegar aí, vai tocar o puteiro aqui, vai reprimir esses caras, a gente não tem que libertar ninguém. E não tem nem que prometer não bater nesses caras, sabe? Enquanto isso, as pessoas do norte, que tinham tomado o norte, começam a construir uma nova sociedade. Essa sociedade era muito baseada em lideranças militares locais. Inclusive o Toussaint Louverture era um deles. Qual que é o grande problema? A população que construiu o norte não deixou registro. A gente não sabe o que eles esperavam do Levante. A gente não sabe se era o fim da escravidão, a gente não sabe se era o fim do latifúndio, a gente não sabe se era o fim do esquema de plantation, a gente não sabe se era o fim da colônia. A gente não faz a menor ideia. A gente não sabe. A gente sabe que esses líderes negros, esses líderes militares queriam. A gente sabe que eles queriam. Mas a massa que fez o Levante, a gente não faz a menor ideia. A gente não faz a menor ideia. E por que é tão curioso só ter o lado dos líderes militares? Porque a posição dos líderes militares é muito vacilante. Ela vai pra lá, vai pra cá, ela não é muito certeira. Eu falei, o Toussaint Louverture propôs os líderes voltarem livres e os escravizados não serem punidos, mas voltarem pra escravidão. Ele propôs isso. A gente vê também alguns contra a escravidão, alguns a favor de manter o plantation, alguns de abolir, fazer uma espécie de reforma agrária. Só que aí, o governo francês começa a desenhar uma estratégia pra conter a insurgência do norte, que era mais perigosa de longe, de longe. E aí, qual que é a tática que eles abraçam? E essa tática é muito interessante. Lembra que eles estavam com a tática de dividir pra conquistar? A tática de, a gente vai diferenciar os brancos dos negros pra eles não se juntarem. Eles voltam atrás. Eles falam, agora a gente tem que estimular a solidariedade entre brancos e negros, porque aí eles se juntam contra o Levante do Norte. Sacaram? Eles queriam formar uma coalizão. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Os líderes militares do Levante do Norte, os líderes militares dos escravizados, dos que se autolibertaram, juravam fidelidade ao rei Luís XVI, gente. Ao rei. Por quê? Quem tinha reprimido a insurreição não foi o rei, foi a Assembleia. E essa mesma Assembleia tinha prendido esse rei. Então, os generais, os líderes militares eram monarquistas. Pra vocês verem como essa história é contraditória. Pra vocês verem como a gente não pode ficar emocionado com figuras como Toussaint Louverture, que jurava fidelidade ao rei Luís XVI. E, obviamente, quando os franceses chegam na ilha e falam assim, a gente quer declarar a igualdade dos negros e brancos, eles recebem resistência de quem? Dos brancos. Ou seja, a estratégia dos franceses não funciona. Eles não conseguem que os brancos aceitem se unir com os negros libertos pra reprimir o norte. Eles não aceitam isso. E aí, nesse meio tempo, estoura uma guerra entre a França e a Espanha na Europa. E aí lembra que a ilha de Hispaniola era separada entre Santo Domingo e Saint-Domingue. Tecnicamente, era uma colônia espanhola fazendo fronteira com uma colônia francesa. Os espanhóis, muito malandros, começam a armar os escravizados que tinham feito o Levante pra fazer frente à França. Pra atrapalhar a França, pra quebrar a perna das Franças, os espanhóis começam a apoiar o Levante do Norte. Os espanhóis começam a apoiar os escravizados que tinham se libertado. E outra coisa, lembra que os líderes militares do Norte eram fiéis ao Luís XVI? O rei da Espanha era da mesma família que Luís XVI, era Bourbon. Então pra eles fazia todo sentido. Eles eram monarquistas. E eles já não estavam conseguindo quebrar a insurgência do Norte. Não estavam conseguindo sozinhos, não estavam conseguindo unir os brancos e os negros libertos. E agora com a Espanha na jogada, esquece, bicho. Esquece. Esse Norte não tava indo pra lugar nenhum tão cedo. E não foi. Tudo bem até aqui? Tá dando pra entender? Muita informação? Isso aconteceu também no Brasil, lá em Manaus, contra os indígenas, se não me engano é Mauês, e quando eles estavam em guerra contra o português. Aí os holandeses vendiam armas para os indígenas. Aí depois que os portugueses descobriram isso, a rivalidade aumentou, tanto contra os indígenas, os portugueses contra os indígenas, quanto os portugueses quanto os holandeses, contra os holandeses. Aí isso vai dar origem ao estado de Manaus, esse conflito todo. Aí acontece uma das outras coisas que foi muito extraordinária. Qual foi a única saída que os franceses encontraram pra manter a colônia? A alforria. Os franceses foram forçados a abolir a escravidão na ilha. Primeira vez que isso aconteceu na história. Foi a primeiríssima colônia a ter a abolição da escravatura. E, gente, vamos recapitular. Essa abolição foi porque os franceses eram bonzinhos? Porque tinha alguém com mão na consciência? Essa abolição foi porque os escravizados se levantaram e tocaram o terror. Foi na força do ódio. Foi só depois de fogo no parquinho, morte de senhor de escravos, de resistência armada. A França foi forçada a abolir, porque senão ela ia perder a colônia, não tinha outro jeito. Isso aqui é histórico. Histórico. A França aboliu a escravidão em todas as suas colônias, juridicamente, não na prática, tá? Eles concedem a liberdade para todos os escravizados em troca de manter o controle da colônia.
Então, entre 1791 e 1793 é a primeira fase do Levante. Os escravizados tomam o norte, os negros livres tomam o oeste, e a população branca foge da ilha quase integralmente. Porque os brancos estavam morrendo tanto que no final desse período os brancos quase todos já tinham fugido. E esse período termina com 1793, com a França concedendo liberdade para todos os escravizados em troca de manter a colônia. Então vamos lá, gente. Vocês já ouviram a história de que quem libertou as pessoas da escravidão foram os brancos? Vocês já ouviram essa balela? De que quem libertou os escravizados foram os brancos, foram os europeus, foram etc? Então, mentira. Primeiríssima colônia a conseguir a abolição. Foi com violência, foi com força, foi com revolta, foi com muito sofrimento. Aqueles quadros todos lá pintavam a brutalidade negra, a brutalidade dos escravizados, mas assim, pra cada branco que morria, morriam 10 escravizados, tá? Na resistência. É uma proporção gigantesca inversa. É que a gente não tem quadros que representam isso. Se você foi nomeado, calma, a gente vai chegar lá, você tá pulando etapa. Queria ouvir falar mais do Brasil? Calma, a gente não tá nem na metade ainda, calma. Calma, a gente vai na história inteira do Haiti, eu falei. O motor da história é a luta de classes, irmão. Vai cair na prova, vai. Você tem que falar assim, os negros se auto-libertaram na força do ódio. Aí você vai tirar 10. Então vamos lá. Revolução parte 2, ainda colônia. Nós vamos de 1793 até 1801. Isso aqui marca a segunda parte. A revolução pode ser mais subdividida, tá, gente? Aqui eu resolvi subdividir em 3. Dá pra subdividir em 4 ou 5 até. Então vamos lá. Quem é esse cara? Jean-Baptiste Belley. Esse cara foi um dos ex-escravizados que foi enviado até a França pra ser delegado no debate sobre a abolição. Porque se debateu um pouco a abolição e ela foi aprovada, né? Esse quadro aqui é interessante. Nós temos aqui o Belley numa pose tipicamente francesa, com trajes franceses, lembrando que ele é ex-escravizado. E aqui a gente tem um busto, tá escrito aqui, Raynal. Isso aqui é um padre chamado Guillaume Raynal. Eu não sei quanto de francês eu coloco, quanto de não francês eu coloco. Esse padre era um cara que tinha escrito um livro abolicionista no século XVIII, bem antes da Revolução do Haiti. Então esse quadro aqui representa o Belley do lado de um padre abolicionista, unindo as ideias iluministas, abolicionistas com a prática da abolição em si, certo? A tática dos franceses de abolir a escravidão para manter a colônia funciona. Eles conseguem formar um exército de ex-escravizados que, lutando com a bandeira da França, consegue, digamos assim, controlar a insurgência no norte. Eles conseguem botar ordem na casa e manter a colônia. E aí eles estabelecem uma nova ordem na colônia, agora com a escravidão completamente abolida. E também, as pessoas que tinham feito o Levante em Porto Príncipe conseguem a sua conquista de, na lei, extinguir a diferença entre as raças. Então nós temos essas duas conquistas na ilha que foram feitas com armas, tá? Nunca vamos esquecer disso. O líder que se destaca imediatamente na colônia é o Toussaint Louverture. Depois da abolição, ele rompe com os espanhóis de uma vez por todas e se junta aos franceses. Acho que ele achou mais tático se juntar aos franceses. E ele se torna general do exército francês. Então, pra você ver a reviravolta aí. Ele rompe com a monarquia, tanto a espanhola quanto a francesa, e se junta ao exército francês. Só que a França não queria só manter a colônia. Ela queria também manter o sistema de plantation. Só que como? Agora, as pessoas que trabalhavam na plantation, nas plantações, né? Negros, porque a maior parte era ex-escravizado agora, né, gente? Então, a maior parte era negra. Essas pessoas recebiam salário agora. A punição física era ilegal, não significa que ela não acontecia, mas ela era ilegal. E as pessoas agora podiam casar, antes era ilegal, e elas podiam comprar propriedade, o que também era ilegal. O escravizado não podia casar nem ter propriedade, tá? A ideia da França era manter Saint-Domingue como exportador de açúcar e café. Simples assim. Era manter. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Lembra que muitos brancos fugiram da ilha por conta do Levante? Isso deixou um vácuo, muitas terras ficaram sem dono, digamos assim, sem dono. E aí muitos líderes negros do Levante se tornaram gigantescos proprietários de terra, inclusive o nosso camarada Toussaint Louverture se tornou um grande proprietário de terra nesse momento. E aí o último líder francês sai da ilha, o último delegado que era líder da França sai da ilha, de Saint-Domingue, e quem que se torna o governador máximo? Toussaint Louverture. Ele começa a virar o governador da ilha, até porque ele tinha se juntado ao exército francês como general também, né? Só que ao mesmo tempo, acontece uma coisa diferente lá na França. Um senhorzinho chamado Napoleão Bonaparte assume o poder na França em 1799, através de um golpe militar. E o Napoleão Bonaparte imediatamente deixa claro que ele não vai abrir mão de Saint-Domingue. Não vai abrir mão de Saint-Domingue. E aí começa um arranca-rabo, um bate-cabeça aí entre o Toussaint Louverture e o Napoleão Bonaparte. Os dois começam a ter um choque de ideias, digamos assim. Esse quadro aqui é interessantíssimo. Vamos dar uma analisada em um contexto aqui. O Toussaint Louverture, ele começa a virar dono de terras, ele vira governador-geral da ilha, e ele começa a expandir muito o seu poder, principalmente entre 1800 e 1801. O Toussaint Louverture chega a juntar um exército e invadir Santo Domingo, a parte espanhola da ilha. Só que quando ele invade, o governo da França não reconhece a invasão e ele tem que retroceder. Mas isso já foi um movimento, um aceno de insubordinação gigantesco. Ele fez isso da cabeça dele. Outra coisa foi, o Toussaint Louverture proclama uma constituição na colônia do nada. O Toussaint Louverture escreve e proclama uma constituição na colônia que coloca ele mesmo como governador vitalício sem consultar a França. Lembrando que o Toussaint Louverture era muito católico, então nós temos aqui ele, Deus, o Papa e a Constituição. Deu a louca no gerente, exatamente. O gerente ficou maluco, sabe? O que tinha nessa Constituição além do eu sou o governador vitalício, né? O grande foco eram as duas coisas mais importantes pro Haiti, que era o caráter irrevogável da abolição e a igualdade jurídica entre as raças, todas as raças, tá? Essa Constituição era católica e ela ilegalizava a prática do voodoo. A Revolução Haitiana é cheia de contradições, gente. Esse governo do Toussaint Louverture era extremamente autoritário. Inclusive, durante o governo do Toussaint Louverture, nós tivemos revoltas de negros, que não estavam suportando a carga de trabalho mesmo com salário. Então, assim, a história é bem complicada. E aí vocês entendem porque demorou 2 semanas pra eu conseguir preparar isso tudo? E aí vamos para a terceira parte, a independência do Haiti, entre 1802 e 1804. Nós temos aqui o Napoleão, que já é um personagem aqui na nossa história. E aí, essa Constituição do Toussaint foi a gota d'água pro Napoleão. Napoleão já queria restabelecer o controle sobre a ilha, ele já tava pensando em retomar a ilha, ele decide ir de fato por conta da Constituição, porque falou, cara, com uma Constituição os caras vão declarar a independência. Certeza. Essa foi a leitura dele. Já tem Constituição, já tem um maluco ali invadindo, fazendo exército. Os caras vão tomar a ilha. E o que ele faz? Ele faz uma coisa chamada Expedição Charles Leclerc, que é uma expedição com 20 mil soldados. Tinha sido a maior expedição da história em uma colônia. Eles mandam 20 mil soldados, os mais experientes, pra ilha, pra retomar a ilha. Essa expedição é muito famosa. Nós temos aqui o Charles Leclerc. Charles Leclerc pretendia
fazer a sua carreira e ficar famoso com a vitória em Saint-Domingue. Só que quando eles chegam na ilha, lembrando que demorava um mês pra chegar, né? Eles se deparam com um exército de 30 mil homens do Toussaint Louverture. E essas pessoas não eram pessoas quaisquer. Eram pessoas da ilha de Saint-Domingue que tinham treino de anos em conflito contra os franceses, contra os espanhóis e contra os britânicos, que eu não entrei nessa história, mas os britânicos invadiram a ilha também, né? E eles eram organizados por pessoas como Henri Christophe e Jean-Jacques Dessalines, que é um nome que eu imagino que alguns de vocês já tenham ouvido. Esses dois caras têm mais, tá? Mas esses dois caras eram grandes generais do exército haitiano. O Henri Christophe e o Jean-Jacques Dessalines. Depois a gente vai voltar a falar deles, né? O Christophe era no Cabo Francês e o Dessalines era em Porto Príncipe. O Dessalines era um dos generais, assim, o que aparece na documentação, né? Ele era conhecido como o açougueiro de Saint-Domingue. Ele era reconhecido como um dos mais violentos, tanto pelo Toussaint Louverture quanto pelo Charles Leclerc. Ele era conhecido como uma pessoa muito, muito virulenta, digamos assim. Só que tem uma coisa, gente. Diferente do Toussaint Louverture, o Jean-Jacques Dessalines foi escravizado até o dia do Levante. Foi o Levante que libertou ele. O Jean-Jacques Dessalines tinha as costas inteiras marcadas de chicote, de cicatriz de chicote. O Toussaint Louverture não tinha isso. Eu não consigo imaginar o que esse cara passou. Eu não sei o que era um cara que viu isso, que passou por isso, que viveu isso, depois ter uma posição de poder que ele controla um exército. Isso é sangue no olho. Esse cara é sangue no olho. Eu não sei o que esse cara pensava, sabe? Como ele enxergava o mundo. E aí existe um relato também, não sei se é verdade, tá, gente? Mas eu botei aqui porque eu achei muito engraçado. O Charles Leclerc manda 20 mil homens, né? E aí existe um relato de que o Toussaint Louverture viu as embarcações francesas chegando. E aí ele virou, não lembro pra quem, virou e falou assim: a gente vai morrer. Os caras mandaram a França inteira pra Saint-Domingue. Não era mentira, eles realmente tentaram mandar a França inteira pra Saint-Domingue. Mas enfim, gente, de longe, esse período é o período mais violento da Revolução Haitiana, tá? Esse quadro aqui é desse período. Da luta dos haitianos de Saint-Domingue contra os franceses, né? O exército francês chega na ilha em 1802. Ambos os exércitos cometem massacres contra civis, prisioneiros e potenciais traidores. Ambos os exércitos, tá? Em 1802, o Toussaint Louverture é capturado, ele é deportado pra França, ele é preso e ele morre na prisão um ano depois. Existe uma hipótese, e aí vocês vão se deparar com essa hipótese se vocês forem ler sobre, de que quem delatou o Toussaint Louverture foi o Jean-Jacques Dessalines. Por quê? Porque o Dessalines e o Louverture tinham visões diferentes a respeito da ilha, certo? Mas a gente não tem certeza de se o Jean-Jacques Dessalines foi quem delatou e fez com que o Toussaint Louverture fosse preso. A gente não sabe disso, tá? A gente não sabe. A gente tem, nos textos do Leclerc, a estimativa de que o exército francês perdia de 200 a 250 homens por dia. Por dia. Tanto pela guerra quanto pela doença tropical que acometia os franceses de forma desproporcional. O próprio Charles Leclerc morre de febre amarela na ilha. Depois que o Toussaint Louverture morre, o Jean-Jacques Dessalines se torna o principal líder. E aí ele começa a organizar as forças de Saint-Domingue. O Dessalines, depois de se aliar com os franceses de maneira temporária, depois rompe com os franceses de novo, pra vocês verem como essa história é complicada, gente. Aí em 1803 eles conseguem expulsar os franceses da ilha. Quando que eles conseguem de fato expulsar os franceses? Os britânicos começam a ajudar. Os britânicos dão uma força porque... A gente vai entrar nesse mérito depois, né? Mas os britânicos também entram em guerra com a França nesse período e eles começam a auxiliar o exército de Saint-Domingue a expulsar os franceses da colônia, tá? Também na toada do exército napoleônico, etc e tal. A França perde no total, na guerra toda, 50 mil soldados. 50 mil. Foi a pior derrota da França até o momento. Eu vou repetir. A pior derrota da França foi por um exército de escravizados insurretos, numa colônia. Pensem um pouco nisso. E pensem como a gente não conhece essa história. Os caras mandam o melhor exército que eles tinham. E eles perdem. E os caras mantêm a ilha livre e sem diferenças raciais. E aí nós temos a proclamação da independência do Haiti, declarada por Jean-Jacques Dessalines, que se referia ao exército haitiano como exército indígena. Essa era a grande diferença entre o Dessalines e o Louverture. O Dessalines era muito mais radical. Ele defendia um estado autóctone, indígena, como ele dizia, livre da escravidão, muito mais radical e até internacionalista. Então nós temos aqui a declaração, inclusive esse documento foi descoberto em 2010, esse documento da declaração de independência. Tá ali, liberdade ou morte. E aí vamos lá, construção do estado haitiano. Aqui só outro pôster que fizeram na França mostrando a brutalidade dos haitianos e assim, foi o hater, né? Mostrando um haitiano enforcando um francês e o outro cara tá tipo, olha só esse francês arrombado, sabe? Tipo, muito foi o hater pra gente, né? Mas enfim, é só pra ilustrar. O Dessalines defendia o que tinha de mais radical na Revolução Haitiana. Tanto que o nome dele às vezes é mais reverenciado do que o Toussaint Louverture, né? E isso a gente supõe que seja porque o Dessalines tinha sido escravizado até a Revolução. Na visão do Dessalines, o Estado devia ser anticolonial, e não só não colonial ou pós-colonial. Devia ser independente, anti-escravista e com uma visão abolicionista pro continente inteiro. O Dessalines defendia a abolição da escravatura em todo o continente americano. Indígena significa autóctone, significa nascido nesse território, natural desse território. É isso que eles quiseram dizer. O Dessalines estava falando, não é um exército francês, branco, é indígena. Nós nos libertamos, é isso que o Dessalines queria dizer. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Haiti tinha uma visão tão à frente do tempo que o Estado haitiano começa a oferecer pagamento pra quem libertasse escravizado dos Estados Unidos e levasse pro Haiti. Eles pagavam $50 pra quem conseguisse contrabandear gente escravizada pro Haiti pra pessoa se liberta. Isso é um negócio, assim, é impensável pra essa época. E isso num mundo que muitos dizem que era impossível ser anti-escravista porque todo mundo tinha escravos. Só que aí, em 1806, o Jean-Jacques Dessalines é assassinado. Ele é assassinado. E aí o Haiti se divide em dois. Nós temos aqui Haiti dividido. Nós temos o Reino do Haiti e nós temos a República do Haiti. O Reino do Haiti começa a representar a ala mais conservadora, que era governado pelo Henri Christophe, eu já falei dele, e a República do Haiti é governada por um outro general que eu não mencionei ainda pra não encher vocês de nome, que é o Alexandre Pétion. O Pétion era meio o sucessor do Dessalines e o Christophe era meio o sucessor do Louverture. Vamos imaginar dessa forma, né? O Reino do Norte mantinha o latifúndio, mantinha uma espécie de elite negra, que continuava com esse modo de produção monoexportador. Só que a República do Sul fez reforma agrária. E a República do Sul era internacionalista. Inclusive, gente, a República do Sul se alia ao Simão Bolívar, um dos libertadores da América. Eu falei um pouco do Bolívar na nossa live sobre a Venezuela. Enfim, ambos os governantes acabam morrendo, não vou entrar nesse mérito, né? E o Haiti se unifica de novo, tá? O que prejudicou tanto a construção do Estado haitiano? O Haiti topa pagar uma indenização milionária pra França. Milionária.
E o Haiti também, ao mesmo tempo, tinha que pagar a indenização para a França e estava bloqueado economicamente. O medo era que, se o Haiti tivesse liberdade de comércio no continente, isso inspirasse um levante escravista em outros lugares que ainda tinham escravidão. Que é literalmente todos os outros, né? Ou seja, o Haiti ele foi massacrado por um mundo dominado pelo imperialismo. Só porque eles ousaram ser livres, eles foram massacrados, eles pagaram um preço altíssimo por isso. Uma das coisas que contribuiu pro Haiti permanecer sendo um território livre de escravidão foi, em parte, o abolicionismo britânico. Porque os britânicos começaram a ajudar o Haiti a não se tornar colônia de novo. Mas, obviamente, o que movimentou a independência do Haiti foi a força do ódio, tá? Os britânicos, eles queriam começar a empurrar uma agenda abolicionista no continente pra gerar mercado consumidor. Era essa a visão que eles tinham. A visão do Haiti era completamente diferente. Eles faziam uma aliança tática com os britânicos pra se manter independentes. Era isso que eles fizeram, tá? Bom, encerramos aqui a história da Revolução do Haiti. O século XIX do Haiti foi muito conturbado, o século XX mais ainda. Vou reiterar, a gente já falou sobre o Haiti contemporâneo em outra live. A gente vai linkar aqui no YouTube o vídeo falando do Haiti contemporâneo, mas a história é essa. Vai estar cheio de referência aqui na descrição. Se vocês quiserem ler mais sobre a Revolução do Haiti, nós temos isso. Vamos lá. Vamos falar do impacto no Brasil aqui, outra pintura contemporânea aqui representando o Levante, o dia do Levante, né? Impacto no Brasil. Primeiro de tudo, acho que tá bem óbvio a razão pela qual a elite econômica do Brasil tinha medo do Levante do Haiti, né? Gente, o Brasil ia se tornar o país que mais escravizou na história da humanidade. Lógico que se os escravizados do Brasil se inspirassem no Haiti, a giripoca ia piar que cedo ou tarde, tá ligado? Então, assim, isso é óbvio. Só que teve um impacto, digamos assim, inesperado. Lembra que o Haiti exportava mais da metade de todo o açúcar do mundo nessa época. Então, o Haiti fica bloqueado. Inclusive, a França bloqueia o Haiti, para de comprar o açúcar do Haiti. E aí, da onde ela vai comprar? Do Brasil. Ou seja, as exportações de açúcar do Brasil aumentam muito nesse período, principalmente na Bahia, por conta do bloqueio do Haiti. A França começa a comprar o açúcar, né? Mas a respeito dos escravizados, que é o que nos interessa aqui. Bom, por que eu tô com a imagem do zumbi aqui? Pra lembrar a todos vocês que muito antes da Revolução do Haiti, os escravizados brasileiros já se revoltavam e já construíam o seu próprio destino, tá? Nunca vamos esquecer disso aqui. O Quilombo dos Palmares é um exemplo disso, tá, gente? Então, só tô lembrando aqui pra vocês. Pra gente não achar que começa a revolta escravista por causa do Haiti. Não começa, tá? Começa muito antes. Só que, com a Revolução do Haiti, surge uma coisa que a gente chama de haitianismo. E a palavra era usada na época, tá? No século XIX já era usada, haitianismo. O haitianismo radicalizou o abolicionismo no Brasil. O Haiti se tornou uma referência de emancipação pra quem era abolicionista, mas se tornou também uma referência de barbárie pra quem era escravista. E os abolicionistas muitas vezes usavam o argumento do Haiti, dizendo, ó, tá vendo? A gente tem que abolir a escravidão aqui no Brasil, porque se a gente não abolir, os escravizados vão se levantar e vai ser muito violento. Um cara que usava esse argumento era um dos conselheiros do Dom Pedro II chamado André Rebouças, que era um homem negro, filho de uma ex-escravizada. O André Rebouças tem documentos dizendo, a gente tem que abolir, porque olha o que aconteceu no Haiti, vai ser muito violento se a gente não abolir. Só que os escravistas falavam assim, olha como o Haiti tá hoje. O Haiti tá uma desgraça, tá todo mundo passando fome. Vocês já viram esse discurso em algum lugar? A gente não pode abolir a escravidão, porque isso gerou barbárie. E, por causa do Haiti, a gente tem que intensificar a defesa. A Bahia, por exemplo, investiu muito em força naval nessa época, com a justificativa do haitianismo. Por quê? Porque a informação do que aconteceu no Haiti se espalhou como fogo no Brasil. Não era uma coisa que tinha como esconder. Tentaram censurar de todas as maneiras possíveis. E o haitianismo era visto como radical até por alguns abolicionistas, que também defendiam essa abolição lenta, gradual e segura, etc. Depois que a imprensa escravagista é inaugurada com a vinda da família real, aqui tá um quadro representando isso, em 1808, a vinda da família real, o Haiti começa a sofrer um monte de difamações muito semelhante ao que os países socialistas sofrem hoje. Demonização exagerada, falando que eles são bárbaros, falando que são assassinos, etc, etc. Isso na mídia, né? Na imprensa, que é inaugurada em 1808 aqui no Brasil. Só que assim, nós tivemos insurgências em 1820 e nos registros dessa insurgência a gente ouve elogios a Jean-Jacques Dessalines e vivas ao Haiti. Não importa o tanto que eles tentaram censurar, já estava feito o estrago. Esses levantes de afro-brasileiros e africanos sempre contavam com vivas ao Haiti. Inclusive, a gente tem um documento dizendo que a Guarda Nacional tinha que retirar símbolos e imagens de Jean-Jacques Dessalines dos escravizados. Ora, se a lei tá falando pra tirar, significa que eles tinham essas imagens. Os escravizados carregavam a efígie, o busto, a imagem do Dessalines. Vocês imaginam o que isso representava pra eles? E, gente, depois da independência do Brasil, isso não foi embora. Não foi embora. O sentimento abolicionista continuou lá. E se intensificou muito na década de 30, 1830. Nós tivemos, na década de 30, uma das maiores revoltas de escravizados da história do Brasil. E uma das maiores da história do mundo. Que foi a revolta dos malês. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Eu botei aqui esse texto. Porque os malês eram escravizados que eram muçulmanos e sabiam escrever. Então tem registro escrito deles. Isso é uma coisa extraordinária. A revolta dos malês foi uma espécie de pequeno Haiti brasileiro. Porque a Bahia depois virou a região perigosa. Tipo, escravizado baiano, não, esse aí é perigoso. Esse cara aí, ele tem minhoca na cabeça. A gente não tem certeza se a revolta dos malês foi inspirada no Haiti. É possível, porque as intenções eram muito parecidas, né? A intenção da revolta dos malês era separar o Brasil e fazer uma nação islâmica. Mas a revolta dos malês teve um impacto parecido. Porque aumentou a paranoia da galera. Do tipo, não se comprava mais escravizado da Bahia porque o escravizado da Bahia era um cara perigoso. E aí, vamos lá. Lembra que eu falei dos jornais? Vamos pegar umas citações aqui. Citação do jornal Pão de Açúcar, 7 de abril de 1835. Abre aspas. Haitianos são unicamente esses que têm apregoado a licença em vez da liberdade, a discórdia em lugar de patriotismo e um sistema efêmero em vez de uma monarquia representativa sólida e duradoura, que faça a felicidade dos povos. Olha a retórica dos caras. Os caras estão falando, esses haitianos querem acabar com a escravidão no lugar de ter liberdade, patriotismo, sistema sólido e duradouro e a felicidade dos povos. Gente, me fala se isso aqui não é o nível da mídia contemporânea falando de experiências socialistas. É sempre a mesma merda, cara. Sempre a mesma retórica. O discurso é igualzinho. Teve uma outra consequência do Haiti no Brasil. A presença de negros e mestiços na Guarda Nacional dava muito medo depois do Haiti, porque lembrando que o Toussaint Louverture era general do exército francês na ilha de Saint-Domingue, né? Então, algumas pessoas foram punidas por haitianismo. Havia poucos negros na Guarda Nacional, mas os que conseguiram entrar na Guarda Nacional foram severamente punidos e acusados de haitianismo.
A gente tem um registro de um capitão que foi acusado de haitianismo, né, e acusado de formar um pelotão negro inspirado no Haiti. A gente tem isso. Então, haitianismo virou uma espécie de artifício retórico. Você acusar outra pessoa de haitianismo e ela falar assim, comunista, vocês vermelhos, é a mesma coisa. Muito parecido. E lógico que o Haiti é usado o tempo todo para defender a escravidão no Brasil. Dá uma olhada nessa citação. Jornal Guaicuru, 20 de julho de 1845. Abre aspas. É zombaria falarmos de filantropia à vista dos exemplos que temos dos efeitos que produziu a abolição da escravidão nas suas próprias colônias, em São Domingos e nos estados setentrionais da União, onde fatos estatísticos irrefutáveis provam que a raça negra liberta, após uma experiência de 60 anos, está em muito pior posição que nos outros estados onde conservou a sua primeira condição. Não. O efeito disso, aqui se chama abolição, lá onde o número é pequeno, não é o de elevar essa raça inferior ao estado de liberdade, mas sim de o privar o negro da tutela e dos cuidados do seu senhor, submetendo a toda casta de opressão e de aviltamento que derivam da sua condição de inferioridade. Isso era o que era publicado nos jornais brasileiros acerca do Haiti. Os negros precisam ser escravizados porque eles são inferiores e precisam de tutela. Essa era a situação. Esse era o tipo de propaganda. E a gente que é comunista sabe muito bem esse artifício retórico. Muito bem. Gente, vamos retomar uma coisa aqui. Até hoje você tem a ilusão de que as pessoas negras e as pessoas escravizadas não tinham agência. Que essas pessoas não faziam revoltas e que as revoltas, se eram feitas, não eram bem sucedidas. O Haiti acaba com isso. O Haiti solapa tudo isso. Foi um conflito de escravizados que durou mais de 10 anos e que libertou o Haiti à força. À força. Não teve outra maneira. Essas pessoas meteram medo na elite. Meteram medo na elite não só do Haiti, mas do continente inteiro. A razão pela qual a história do Haiti é pouco conhecida é justamente essa. Hoje a elite dominante é descendente da elite dominante que era escravista naquela época. É a mesma elite. Gente, as classes subjugadas têm agência. Elas têm poder. Elas movimentam a história. Essas pessoas são capazes de alterar o próprio destino. Por que eu tô contando essa história hoje? Muita gente sente muita apatia perante a nossa opressão no modo de produção capitalista. A revolta no Haiti demonstra que as próprias contradições que vão superar esse sistema já estão lá. Eu tô fazendo um paralelo aqui, mas assim, pensa quais eram as chances que os escravizados do Haiti tinham. Eles não tinham chance nenhuma e eles conseguiram. Pessoas que não tinham chance nenhuma conseguiram movimentar a história a seu favor. Eu quero que vocês se inspirem, que vocês não caiam na balela de que as pessoas negras escravizadas não tinham agência, de que elas eram acostumadas a serem escravizadas. Elas tinham agência sim e elas mudaram a história sim. Histórias como essa do Haiti precisam ser contadas. É muito conveniente a gente ainda ter a ilusão de que isso não acontece. Porque se a gente ficar sabendo o que acontece, aí a gente começa a enxergar isso em nós mesmos, né? Eu espero que vocês tenham gostado da história do Haiti. É uma história extraordinária. Extraordinária. É isso. Viva o Haiti, viva Dessalines, viva Toussaint Louverture, apesar de todas as contradições, e viva todos os escravizados que ousaram ser livres e conseguiram conquistar a liberdade. Vai ter um debate historiográfico bastante complexo. O pessoal falou dos Jacobinos Negros aqui, mas eu vou botar uns textos pra vocês se inteirarem, porque o Jacobinos Negros é um livro da década de 30. Então ele tem algumas insuficiências, mas ele é pioneiro, tem que ser lido, é muito bom de ler, é gostoso de ler. Eu vou deixar tem vários textos aqui que eu vou indicar. Eu vou colocar tudo na descrição do YouTube, fiquem tranquilos, vai ter bastante coisa pra vocês lerem. Tem coisa que tá em inglês, infelizmente, mas tem coisa boa em português também. Eu não falei mais da história do século XIX do Haiti porque ia ficar muito longo, mas tá nos livros que eu vou indicar pra vocês. Sobre povos indígenas eu me sinto um pouco desqualificado pra falar. Eu já falei bastante. Se vocês quiserem ver uma que eu entro um pouco mais em profundidade em um povo indígena, eu entro na história do povo Yanomami em um vídeo no meu canal de cortes, se vocês quiserem ver. Um dos meus vídeos menos vistos, inclusive. Isso me deixou bastante chateado, porque toda vez, eu não sei se é por algoritmo ou se por hábito, gente. Todas as vezes que a gente fala de indígenas, os views despencam. Toda vez. É regra. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem. E a gente se vê no próximo ensaio. Vamos lá, gente. Ok. Bom, não quis interromper, né, pro processo ser mais rápido. Então, nós acabamos mais cedo, acho que 20 minutos mais cedo, porque eu acelerei. Se você não conseguiu acompanhar o texto, você pode ir aqui na descrição, tem o link pro vídeo original, aí você assiste, porque eu acelerei aqui, porque é 1h20 de vídeo, não é legal fazer isso. Tá, mas vamos lá. Cara, se o sentimento que eu tenho é, meu Deus, por quê? Por que não olhou direito pro Brasil? Que poderia ter sim ter havido uma abolição mais cedo no Brasil. E eu não falo isso porque não houve revoltas no Brasil. Houve muito. O problema é que os católicos portugueses eram extremamente cruéis. O Brasil sempre foi e ainda é, mas no passado ainda muito mais, riquíssimo. Riquíssimo. Então, claro que os portugueses não iam soltar o Estado brasileiro a qualquer revolta, tanto que o Quilombo dos Palmares só vem a cair um século depois de sua fundação, porque era muito forte, era muito bem organizado. Então faltou talvez um pouco mais de revoltas e os portugueses ter menos sorte em achar tesouros aqui no Brasil. Primeiro foi o ouro branco, né, que foi o açúcar branco. O açúcar é uma droga. Quem viciou o mundo em açúcar foram os portugueses através aqui do Brasil. Foi o pau-brasil, né? O primeiro pau-brasil, a exploração, mas logo depois veio açúcar, depois veio o tabaco, que é natural aqui das Américas, principalmente aqui no Brasil, e viciou o mundo com tabaco também foi a colônia portuguesa, com a ajuda da colônia americana também.
Depois a cachaça, aí depois a cachaça bem menos, né? Mas mesmo assim impactou. Mas depois nós temos o quê? A corrida do ouro, a descoberta de ouro em Ouro Preto, depois diamantes em Diamantina, Ouro Preto. E cara, é muito revoltante, porque parece que Deus estava abençoando Portugal. Nossa, é muito triste isso. Se eles não tivessem achado nada aqui, nada, como no Haiti era só terra, não vejo relato de corrida de ouro, diamante, nada dessas coisas na época neles lá, mesmo sendo uma ilha montanhosa, poderia ter sim, mas não, aqui no Brasil foi muita sorte. O Brasil era tão rico, tão poderoso assim, com recursos, mesmo que ainda seja, mas naquele passado, que a pessoa tropeçava numa pedra de ouro, pronto, achava ouro, acabou. E ouro, diamante, qualquer recurso natural, em um país pobre, em uma nação pobre, é uma desgraça. Porque vem o imperialismo, vem uma nação mais poderosa e vem com uma sanguessuga e suga tudo. Suga o povo, suga esses recursos, colonializa, traz as suas mazelas para aquele povo, como aconteceu com os povos indígenas, como aconteceu com os povos americanos, e ainda, americanos não africanos, e ainda acontece. E ainda acontece em África e alguns países do Oriente acontece também. E, cara, é terrível, é terrível. Então, a gente pensar em um Brasil com um abolicionismo mais cedo, talvez a gente estaria mais avançado nessas pautas. Mas também o importante agora não é nem contemplar um possível futuro baseado num passado que não aconteceu, mas sim contemplarmos um futuro baseado no que aconteceu de verdade e como nós podemos nos reeducar agora. Primeiro, esquecer o negacionismo. Devemos abraçar essas histórias e entender como foi que aconteceu as revoluções do mundo, não só a ligada às pessoas negras e à escravidão que aconteceu no Brasil, nas Américas, mas todos os eventos do mundo na sua época, de certa forma, te gerou. Existe uma corrente temporal que, de alguma forma, nos liga em algum momento da história. E, por exemplo, quem sabe a Cleópatra, se não tivesse sido morta, talvez eu não existiria, talvez você não existiria, num contexto de que tudo está ligado, o passado está ligado com o presente, que ligará para o futuro. Isso é um contexto banto de ver o tempo. Mas se nós olharmos para isso e nos apoderarmos disso e falar, não, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente porque eu consigo romper com mazelas que me foi estipulados. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a observar as coisas ao seu redor. Será que todas essas estratégias de apagamento da história do Haiti não impactam a sua vida? Será que você não entende a sua posição como pessoa na sociedade moderna hoje do Brasil? Porque você, de alguma forma, não consegue enxergar que os africanos, os escravizados aqui no Brasil tentaram sim se libertar, ou você carrega uma forma de ensinamento muito colonial que ainda é repassado de que o africano é preguiçoso, de que o escravizado era preguiçoso, por isso que tinha que apanhar, e isso reflete hoje em dia que o baiano é preguiçoso, o nordestino não gosta de trabalhar. Então, é uma transferência. Antes era sobre escravizado, hoje é sobre baianos. Antes era sobre pessoas pretas, hoje é sobre pessoas nordestinas. E assim vai. Então, será que a forma com que nós estamos lendo o mundo só não é uma forma que foi herdada de um outro tempo? A gente tem que parar para observar essas coisas. E como isso impacta num nicho tão pequeno, em um micro-universo tão pequeno que é a Umbanda? Me diz você aí, será que o seu terreiro ele está replicando um certo comportamento de apagamento histórico, porque devido à vasta quantidade de entidades com identidades próprias nos nossos terreiros, mas assim, a gente só percebe certas histórias sendo replicadas, certas entidades, e costuma ser entidades espanholas
ou até mesmo portuguesas, entidades com trejeitos europeus, principalmente da era vitoriana. Então, a gente poucas vezes costuma ligar uma entidade poderosa, encantadora, uma entidade imponente com uma pessoa africana, ou uma pessoa nordestina, ou até mesmo a figura de uma mulher. Eu sempre falo isso assim, a gira de caboclos. Existiram tantos caboclos quanto as caboclas, mas por que nós vemos tão poucas caboclas? Por que se canta tão pouco para as caboclas? Por que nós somos tão focados somente no caboclo, no boiadeiro, no marinheiro, no algum guerreiro? E há poucas representações de mulheres, é a pombogira, que é a prostituta. Então, assim, existe uma leitura social que está além da espiritual, que está além da religiosa, porque antes de ser espiritual, antes de ser religiosa, ela é social. Antes de chegar na religião, a sociedade chega primeiro em você. Então, é uma porrada que a gente leva primeiro, antes de adentrar um contexto muito pequeno, que pode ser para muitas pessoas, mas a Umbanda, pelo menos para mim, é a minha vida. Eu vivo pela religião. Então, eu tento olhar por todos os lados, olhar por todos os viés possíveis, para que todos os equívocos possam ser sanados ali, pelo menos de minha parte, para que isso não seja replicado, não seja repassado, não seja novamente herdado por outras pessoas através de minha pessoa, que sou um sacerdote, eu tenho essa responsabilidade. Então, fazer esse exercício de olhar para o passado, olhar para o presente e tentar contemplar o futuro é muito, muito do macumbeiro, que tem as suas origens banto, que resgata a ancestralidade. Então, o vídeo do Ian, do História Pública, não é muito longe da Umbanda, não. A gente tenta afastar a história da Umbanda, a história da Macumba, a leitura social das nossas religiões, mas não existe, pessoal, isso não existe. Nós não podemos ser iguais aos nossos irmãos evangélicos, que diante dos erros dos seus pastores, eles se calam e geram um ódio porque eles estão calados. Claro que nós não odiamos todos os evangélicos, mas quando a gente fala em evangélico, em crente, a gente tende a ir para trás. Opa, não vou confiar, não vou ouvir, porque é sempre um discurso de ódio, é sempre um discurso retrógrado. Mas são todos? Não. Mas por que eles não reagem? Justamente, por que eles não reagem? Porque os macumbeiros não reagem quando um de nós erramos, somos racistas, somos machistas, e aí por aí vai. Porque nós perdoamos essa pessoa, esse erro, e porque nós não não é condenar a palavra, porque nós não apontamos isso. Às vezes a pessoa nem sabe que ela falou aquilo e ela passou despercebido, às vezes ela não sabe. Porque é necessário. Então, a crítica, ela é necessária, principalmente quando a pessoa ela se propõe a ensinar e a se expor na internet para falar isso. Seria a mesma coisa, vamos pegar um exemplo moderno do Nicolas Ferreira. Não vamos criticar o Nicolas Ferreira porque ele pode falar tudo o que ele quiser, porque é a religião dele. Não, a religião dele é dele. Não deve impactar a minha vida. Então, o que ele fala assim impacta a minha vida e eu devo criticar sim. E eu espero que as pessoas que são evangélicas, que não concordem com ele, também o critiquem. Mas o que a gente vê é as pessoas evangélicas ficam caladas porque ele é evangélico, então não pode criticar. E ao mesmo tempo ele faz um discurso de ódio que nos faz odiar todos os evangélicos. Seria a mesma coisa com a macumba. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, como aconteceu aqui nesse canal, eu já mostrei algumas falas racistas de alguns influencers da macumba e as pessoas vêm me criticar porque eu estou mostrando, mas tem que mostrar, gente, fazer o quê? De repente essa pessoa, ela só está replicando o que repassou, então ela tem que saber, né? Então, pelo menos ali está sendo educada, está sendo mostrada, está sendo apontada, e não é da minha ousada fazer esse julgamento. Contudo, se me afeta, se afeta os meus, eu faço sim, sem problema nenhum. Então tá aí a história da Revolução Haitiana. Espero que isso nos motive, nos motiva a vencer,
a não nos colocar numa posição pacíficos, e sim numa posição de ativos para podermos conquistar aquilo que é nosso e não permitir a submissão por causa de um ou outro detalhe que nos impõe na sociedade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Link na descrição pro vídeo original. Deixe o seu like, mas por favor, vem aqui o primeiro link na descrição. O primeiro link aqui fixado tem um presentinho para você. Vai lá, é só clicar e pegar. Até mais. Tchau, tchau.